Bom, eu saúdo você com a gloriosa paz do nosso Salvador, o Cordeiro, aquele que deu o seu sangue e a sua vida para nos salvar, nos resgatar do império das trevas. Nós vamos entender duas coisas hoje. Eu espero que cheguemos a conseguirmos cumprir essa parte. A primeira parte desse encontro de hoje é sobre o Criador. Ele tem um plano e o plano dele se resume basicamente em que o amor se prolifere, se espalhe por toda a terra, encha o céu e se espalhe por toda a terra. A palavra diz em 1 de João, capítulo 4, nos versos 8 e 16, que ele é amor. Ele é amor. Eu quero ler com você esses dois versículos, porque eles são base para o conhecimento dele. 1 de João, capítulo 4, nos versos 8 e 16. Você pode ler. Então, ele é amor significa que ele não só tem amor, ele é amor. Nós temos uma expressão nas escrituras muito interessante que fala assim, que o homem é pó e ao pó tornará. Então, nesse sentido, Iarro não é pó, ele é amor. A essência da composição dele é o amor. Tem um material sobre amor riquíssimo, é um livro que nós escrevemos, se você quiser depois eu posso disponibilizar, onde mostra os princípios do amor. Então ele é amor, pronto. E tem se a gente for em 1 Coríntios 13, onde fala de amor, você percebe que um dos princípios do amor é se proliferar, se multiplicar. É o amor se multiplicar. E a multiplicação do amor se dá em pessoas, através de pessoas. O pai é uma pessoa, ele tem inteligência, ele pensa, ele decide, ele é uma pessoa. Então, a realização desse princípio para o amor se multiplicar, ele concretizou inicialmente lá no céu. Como? Criando outras pessoas, criando outras pessoas. Nós vamos ver aqui uma pessoa que ele criou lá no céu, na eternidade, antes que houvesse mundo. Mas antes vamos ver um pouco mais sobre ele. Então vimos que ele é amor. Agora nós vamos em João, capítulo 4. Então ele é amor. O Criador é amor. Em João capítulo 4, você pode ver no verso 24. Pode ler. João 4, 24 diz assim: ele é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então ele é amor. Ele é espírito. Então a gente pode concluir que o Criador é alguém, um ser espiritual, cuja essência é amor. Existem outros atributos dele, nós vamos falar. Eu vou mandar o material porque são atributos que você já conhece, Ele é criador, ele é todo-poderoso, ele é soberano e assim por diante. No momento eu vou ficar com esses dois atributos dele. Ele é amor e ele é espírito. E nós vimos que o amor, por princípio, deseja se multiplicar. Precisa se multiplicar. E precisa se multiplicar em pessoas. Pessoas que exercitem o quê? O amor. Então, qual foi a iniciativa que ele teve na eternidade passada para poder existirem pessoas nas quais o amor se multiplicasse, se manifestasse, pessoas que tivessem amor e o amor fosse se manifestando? A primeira iniciativa dele foi criar um filho. E sobre esse filho nós vamos falar agora. No capítulo em Salmo, nós vamos ver, livro de Salmo, capítulo 2, Salmo 2, no verso 7. Tá certo. Então nós vamos estudar sobre o filho do Criador. Ele o gerou antes que houvesse mundo. Então nós vamos em Salmo 2. Veja o verso 7, pode ler se quiser. Salmo 2, verso 7. Aqui é o Criador falando de um filho que ele gerou. Ora, o livro de Salmo foi escrito antes do filho dele vir aqui à terra.
Isso já nos prova que o Filho dele já existia nos tempos do Antigo Testamento. Mas lá em Hebreus, agora vamos em Hebreus no capítulo 1, Hebreus 1, 5 e 6. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Yahweh o adorem. Que lição nós temos claramente aí? Primeiro, a geração, ele gerou, está muito claro aí, né? Tu és meu filho, hoje te gerei. A segunda lição é que ele diz: eu lhe serei pai e ele me será filho. Então, está confirmado aqui que na eternidade passada já existia um pai e um filho. E aqui nós percebemos outra lição muito importante, é que nenhum anjo é filho do Criador. Ele teve um filho, os anjos dos céus são criaturas dele, mas não são filhos. Então isso é muito importante a gente considerar também, porque ele diz assim: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho? No início do versículo, está dizendo aqui, ó, eu não tenho os anjos como meu filho. São minhas criaturas, mas não sou meu filho. É isso que está dito. Está muito claro isso aí. E ele diz: eu serei pai. Pai de quem? Dele. Dele quem? Daquele filho que ele gerou. Agora veja no capítulo 5 de Hebreus. Lembrando, nós estamos vendo somente, viu? Eu quero que você entenda isso. Estamos usando o versículo que é a essência. Mas depois, aí você estuda todo o capítulo, todo o contexto para você, né? É como eu disse, o versículo que a gente lê, ele independe de contexto. Em todos os contextos ele tem aquele significado. Mas você deve ler depois. O material que você receber vai ajudar bastante, né? Você vai versículo por versículo, revendo e confirmando. No capítulo 5 de Hebreus e no verso 5, veja o que diz: assim também o Salvador a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. De novo aqui, confirmando. Mas vamos em frente. Nós estávamos vendo que o Pai criou um filho na eternidade passada. E que já deu para você entender que o Pai realmente decidiu criar um filho na eternidade passada. Se você entendeu, eu não vou ler mais outros versículos. Eu tenho outras provas aqui, mas todos confirmam isso aí. Então, para que o Pai criou esse filho? Porque tem um propósito. Tem um propósito. E o primeiro propósito é o amor se multiplicar. Ele gerando um filho, ele passa a amar o filho. Esse filho ama a ele. Então, o exercício do amor, né, começa a se espalhar. Daí, você já pode deduzir, compreender que a raça humana foi criada para ser na Terra instrumento de multiplicação desse amor, do amor do Pai. Ele criou um filho na eternidade passada e decidiu criar o ser humano, a raça humana, para que cada um seja um tanque, um depósito desse amor aqui na Terra. Eu quero ler com você 2 versículos onde a gente pode ver isso com muita clareza, tá? Em Atos, agora vamos lá em Atos, capítulo 7, no verso 48. Atos 7, 48 diz assim: portanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Ele fez o ser humano na terra para ser o quê? A habitação do Pai. Não é isso? Já deu para você entender isso? Ora, se o ser humano foi feito para ser a habitação do Pai, como deve ser exercitada a vida desse ser humano? Com base em amor. Então, o amor é para ser a essência do pensar, do falar e do fazer humano. Se você for ver agora no 17, veja capítulo 17 de Atos, isso se confirmando, você veja os versos, veja o verso 24 até o 26. Atos 17, de 24 a 26. O Criador, que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Criador do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas,
como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Olha só, essa parte aí, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Para ser o que aqui na terra? Cada ser humano? Morada dele. E fazer o que? O amor se multiplicar. Então, cada ser humano foi construído pelo Pai, pelo Criador, para ser uma morada dele e, nessa morada, ele derramar o amor dele em cada ser humano e cada ser humano fazer o amor se multiplicar na terra. Se você for agora em Romanos, capítulo 5, leia o verso 5, Romanos 5:5. Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Yahweh é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Pronto, então tá aí a prova. O amor chega ao ser humano vindo de onde? Do Pai. E ele chega a nós através de quem? Do Espírito do Pai. Portanto, nenhum ser humano tem amor de si mesmo. Um ser humano, para amar, depende da torneira. Qual é a torneira de amor? É o Pai. Então é preciso nós entendermos isso. Então qual é o mínimo dos mínimos que um ser humano deve fazer na Terra? Se disser assim, não, eu tenho uma missão na Terra, eu vim fazer alguma coisa nesse mundo. O que é? Amar. Sendo que, para eu amar, eu dependo de uma fonte. De onde vem o amor para eu poder amar? Você está entendendo? Então nós dependemos do Criador para que o nosso coração tenha amor por Ele e pelo próximo. É por isso que Ele é soberano, que Ele não dá o direito de nenhum ser humano dizer assim, eu creio nisso, eu vou conseguir, isso é babá. Não. Tudo, em tudo, nós dependemos dele. Até para amar, nós dependemos dele. Então, veja só, uma lição importante. O ser humano foi feito para ser uma morada do Criador na Terra. E o ser humano foi feito para espalhar o Criador, a sua essência aqui na Terra. E a essência dele é amor. Então, nos meus atos de pensar, falar e agir, eu tenho que expressar em tudo esse amor. Nós nos apegamos muitos a um trecho bíblico que tudo que devemos fazer, façamos para a glória dele, não é? Temos que fazer para a glória dele. Pois bem, isso revela o fato de ele ser soberano. Então, se eu preciso amar, eu dependo dele, porque ele é a fonte de amor. E o Filho dele nos prova isso. Quando o Filho dele esteve aqui, eu não vou ler esse versículo, mas você conhece, o Filho dele, o Pai, e o Filho ama o Pai, e o Pai ama o Filho. Lembra disso lá no livro de João? O Filho ama o Pai. E o Pai ama o Filho. E ele diz mais em João também, capítulo 17, e aquele que ama o Pai... você leu, inclusive, em 1 de João. Quem ama o Pai, quem ama o Criador, permanece nele, porque ele é amor. Entendeu? Você, inclusive, já leu esse versículo aí. Muito bem. Então, primeira lição. O Pai é Espírito e é amor. Segunda lição. O Pai criou um filho, lá na eternidade passada, para que ele se exercitasse no amor com esse filho. Terceira lição. O Pai criou o ser humano para que esse amor se multiplicasse na Terra, enchesse a Terra. Então, hoje existe cerca de 8 bilhões de pessoas no planeta. Cada um desses seres humanos foi feito para ser um ser que exercita a essência do Pai na Terra, que é o amor. Muito bem. Mas quando foi que esse filho dele foi criado? É bom a gente ter uma referência aí para ter noção. Quando foi que esse filho dele foi criado? No livro de João, nós temos uma pista, tá? Nós temos uma pista sobre o tempo, a era, sei lá, um período. João capítulo 17. Não é proibido dar glória, viu? Se sentir no coração vontade de dar glória, dê. Mesmo que o computador desligue, dá aí mesmo onde tiver. Em João 17, no verso 5, diz assim: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. Então ele foi criado quando?
gerado quando? Agora, é importante não é só saber que ele foi gerado antes que houvesse mundo, é que ele vivia num relacionamento glorioso, ou seja, de muito amor. Isso se confirma que ele vivia num relacionamento de muito amor no verso 21. Olha só, a fim de que sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui nós percebemos claramente que existia um relacionamento de amor entre o Pai e o Filho. Então ele não só foi criado, como foi criado para viver num relacionamento de amor com o Pai. No verso 23, também se confirma: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, neste caso, nós percebemos: tu amaste a mim. Mais uma prova de que o exercício de amor entre o Pai e o Filho na eternidade passada, antes que houvesse mundo, já era uma realidade. Nesses dois versículos, nos versos 21 e especialmente no verso 23, fica muito claro que é para o ser humano também amar ao Pai e amar ao Filho. Então, fica confirmado o que foi falado antes, de que o ser humano foi feito na terra para espalhar o amor. De que maneira? Amando outros seres humanos. No contexto de família, isso se explica da seguinte forma: um homem ama uma mulher, os dois, por amor, em amor e com amor, gera filho, e o filho gerado sob amor será amado pelos pais, ensinado pelos pais a amar, e quando ficar grande, já está exercitado no amor, portanto, se unirá a um cônjuge e assim fará o amor se multiplicar em toda a terra. Então, note que o projeto do Pai é para que a essência dele se espalhe por toda a terra. Então, resumindo, nós vimos que o Pai diz na sua palavra que estudando o ser humano chegaremos a conhecê-lo, que ele é amor, que ele é espírito e que ele na eternidade criou um filho, também espírito, para fazer esse amor se multiplicar por toda a terra. Louvado seja Yahweh em nome de Yahushua. E ele diz também, é muito importante, no verso 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Mais uma vez provado que o Filho, criado pelo Pai, foi feito antes da fundação do mundo. Isso é fundamental. Então, em João 17, nós vimos no verso 5 que ele foi criado antes da fundação do mundo. No verso 21 está dito, agora o 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, mais uma prova aí de que o amor entre o Pai e o Filho na eternidade passada já era imenso, e aqui ele já nos deixa claro que é para o ser humano amar, a ele. No verso 24, nós percebemos, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então nós temos aqui
já alguns versículos, existem muitos outros, eu não vou ler, basta que você tenha entendido quando ele foi criado e como é que eles viviam na eternidade passada. Viviam amando uns aos outros. O pai amando o filho e o filho amando o pai. Ok? Muito bem. Agora é importante nós falamos do filho, falamos do pai. E antes de falar do ser humano, nós precisamos ainda entender algumas características do filho e do pai. Vamos falar um pouco sobre o pai. Já vimos que ele é espírito e ele é um ser, o pai é um ser que possui alma. Isso é fundamental nós entendermos. Nós vamos ler Mateus 3,17 e Mateus 12,18. Vamos ler esses dois trechos. Mateus 3,17 e Mateus 12,18. Se você tem um costume diferente, né, na sua religião, na sua igreja, de estudar de outra forma, tenha paciência comigo e também com você, que chegaremos lá. Em Mateus capítulo 3, no verso 17, diz assim: E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em quem me comprazo. Em quem tenho prazer. Presta atenção. Se comprazer é ter prazer. Ter prazer é algo da alma, não é do espírito. É algo da alma. Assim como uma decisão que eu tomo é algo da minha alma, não é do meu espírito. Nós vamos entender isso melhor. E nós vamos perseguir nesse momento, vamos avançar nesse momento, no sentido de entender que ele tem alma. Já vimos que ele é espírito e que ele possui alma. Veja em Mateus capítulo 2, no verso 18, onde diz assim: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Olha onde está dito aí, veja, ele diz: em quem a minha alma se compraz. A minha alma. Veja só, ele é espírito, ok? Ele é espírito. Mas ele está dizendo que possui algo. O que é esse algo que ele possui? Alma. Minha. Quando eu digo minha caneta, é algo que eu possuo. Quando eu digo a minha mão, é algo que eu possuo. Então ele diz aí a minha alma. Então a minha alma confirma que o Criador é espírito e ele tem alma. Por que estamos estudando isso? Porque ele mandou. Somente por isso. Se a gente for ver ainda em Mateus, no capítulo 17 ainda, veja em Mateus capítulo 17, logo no verso 5, ele diz assim: Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Então, nota que ele está confirmando aqui a minha alma, ele tem alma. Então, o Criador é um ser que tem espírito, ele é espírito e ele tem alma. Existem outras passagens que falam sobre este ensino, sobre esta, mas se você compreendeu, a gente fica por aqui. Tá entendido? Ele é espírito e ele possui alma. Quando ele diz a minha alma, é algo que ele possui. Então, de que o Criador é formado? Espírito e alma. De que o filho dele é formado? Espírito e alma. Ele tem carne? Não. Ele tem corpo? Não. Quer dizer, o Criador ganhou o corpo depois, mas lá na eternidade passada, ele tinha espírito, ele é espírito e tinha alma, ok? Então, se você entendeu isso aí, nós vamos avançar, tá certo? Quero analisar com você uma coisa que é fundamental aqui, é que ele é soberano, ele é espírito, ele é amor, e agora nós vamos ver que ele é soberano. Abra em Provérbios capítulo 16, Provérbios 16, versos 1 e 9. Você pode pensar no que quiser? Pode. Eu posso pensar no que quiser? Posso. Agora, eu posso fazer o que eu quiser? Não. É aí que está. Por quê? Porque qualquer plano que eu fizer tem que passar pelo crivo dele. Tem que ser aprovado por ele. Por quê? Porque a palavra final vem dele. A autorização vem dele. A permissão vem dele. Então, veja só, o ser humano pode fazer planos,
mas o ser humano só executa os planos que ele quiser. Então, daqui é que nós entendemos que o nosso Criador é soberano. Eu creio que disso você já sabia, né? Que ele faz o que quiser. Uma pessoa soberana é alguém que toma decisão sem precisar pedir permissão a ninguém. É uma pessoa que não depende de ninguém para ter o que quiser, para ser o que quiser e para poder fazer o que quiser. Isso é uma pessoa soberana. Então nós perguntamos a nós mesmos agora: nós somos soberanos? Não, não somos. Nós temos limites. Ele nos dá o direito de pensar, de planejar, mas tem nosso limite. E aí essa pergunta a gente estende ao filho dele. O filho dele é soberano? Não, porque o filho dele se submete ao pai. Ele disse aqui várias vezes: eu vim aqui fazer a vontade do meu pai, eu vim aqui me submeter ao pai, eu faço a vontade do pai, eu só faço o que o pai manda, eu só faço o que o pai ensina, né? E ele diz que a glória é do pai, né? Adora o pai. Então, o pai, o Criador, é soberano. Então, nesse momento, nós precisamos entender qual é o verdadeiro sentido da vida. Eu quero concluir este primeiro momento mostrando isso, qual é o verdadeiro sentido da vida. Tem muitas pessoas que estão no Evangelho faz muito tempo, muitos anos, mas pergunta a ele: qual é o sentido da vida? Diga aí, fala claramente qual é o sentido da vida. Muitos não sabem falar. Muitos não sabem nem explicar o que é salvação. Mas nós vamos ver o que é o sentido da vida no capítulo 1 de Gênesis. Eu vou ler só o verso 28, que já é suficiente para a gente tirar a lição que a gente quer. E o Criador os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Observe aqui, sede fecundos quer dizer tenham vocês, porque ele está falando aqui tanto para o homem como para a mulher. Sede fecundos, tenham vocês capacidade de se multiplicar. E ele diz: multiplicai-vos, e diz mais a quantidade. Ele diz mais quantas pessoas devem se multiplicar. Enchei a terra. Encher a terra. Então note aqui, infelizmente existem algumas religiões inspiradas pelo maligno para dizer que o pai não está dizendo para a pessoa ter muitos filhos. Muito cuidado com os ensinos que estão sendo dados por aí. O pai mandou encher a terra. Se a terra ficasse cheia de gente, ele sabe para que era, para o que iria fazer. Mas pelo que ele já nos falou até agora, você sabe. Para que ele mandou encher a terra? Diga para mim. Para que o Pai, o Criador, mandou encher a terra de seres humanos? Para quê? É desejo dele que esse amor se multiplique pouco? Não. É desejo dele que o amor se multiplique o quanto mais possível. Por isso, ele não disse assim: olha, deixa a terra só com metade, só meia. Ele não disse isso, ele disse para encher. E se viesse a encher mesmo? Ele mesmo faria. Se dissesse assim: não tem espaço para nenhuma pessoa, está todo mundo aqui como no Japão, dorme num quartinho de 2 metros por 3 de altura, não sei o quê, né? Ele saberia o que ia fazer. Eu não sei se iria criar outro planeta para encher lá também, mas o fato é que ele mandou encher. Ora, nós vimos em Atos 17 que ele não habita em casas feitas por mãos humanas, nem habita em casas feitas de parede e tijolo. Ele mandou encher a terra para que cada ser humano seja na terra uma habitação dele. Louvado seja o nosso Criador, o nosso Pai. Ele mandou encher a terra, vou repetir, para que ele estivesse habitando aqui em cada ser humano. Então, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é o ser humano ser aquilo para que o Pai designou. Como ele é soberano, ele não permite que o ser humano decida quantos filhos quer ter. Ele não permite que o ser humano decida sobre a multiplicação desse amor na terra. Quando um ser humano diz: eu não quero ter mais um filho, como a palavra diz que um filho é bênção, esse ser humano está dizendo: eu não quero mais bênção, tá bom, já para de bênção para mim. Como ele mandou o amor se multiplicar,
quando o ser humano diz eu não vou ter mais filho, ele está dizendo não, eu vou torpedear, tolher, bombardear esse projeto do Pai, do Criador, para que o amor não multiplique na terra. Tem um detalhe. Ele ensinou o que é que faz sentido. Como nós vimos que ele é soberano, o sentido da minha vida para mim é fazer sentido para ele. A minha existência tem que fazer sentido para ele. Então, se a minha vida não faz sentido para a vontade dele, a minha vida também não fará sentido para mim. Então ele ensinou o que é que faz sentido para ele. A minha vida terá sentido se eu nascer, viver na terra e ir viver com ele eternamente no céu. Esse é o sentido da vida. Só que ele ensinou para mim, para você e para todo mundo, ele ensinou que se alguém se intrometer a não querer que o sentido da sua vida seja dar sentido a ele, dar prazer a ele, a pessoa que decidir, que impedir, que tentar fazer que a minha vida, que a sua vida, no caso, não faça sentido para ele, esta pessoa irá viver eternamente num lago de fogo e enxofre. Então, quem fizer por onde a vida der sentido ao Pai, irá viver com ele para sempre. Quem não fizer que a sua vida dê sentido para ele, ele enviará para um lago de fogo e enxofre, onde esta pessoa viverá eternamente. Então, qual é o sentido da vida? É aquilo que o Pai determinou que eu fosse. E o que foi que o Pai determinou que eu fosse? Morada dele na terra, instrumento para fazer o amor se multiplicar. E como é que esse amor se multiplica? No caso de família, vamos trazer agora para o contexto de família. Como é o caso do amor se multiplicar na família? É o marido amando a mulher muito, e agora ama mais ainda, e por aí fica. Não é isso apenas. É o marido amar a mulher muito, e em amor, com amor e por amor, gerar um ser dentro desse amor, e esse ser que já é amado pelos pais, ser ensinado para amar, e, quando crescer, vai fazer esse processo se multiplicar por toda a terra. Então, a família foi feita para ser uma instituição que faz o amor se multiplicar na terra. Esta é a missão precípua, quer dizer, principal da família. Então, não cabe ao casal definir como será a família em termos de números de pessoas que essa família venha a ter. Isso é da exclusiva autoridade dele. Dele quem? Do Pai, do Criador. É bom lembrar, então, neste caso, que a missão do casal é gerar filho em amor e educar esse filho para ir viver no céu com o Pai por toda a eternidade. Se os pais não fazem isso, já estão caminhando para o lago de fogo. Por quê? Ensinar a palavra para os filhos, a verdade para os filhos, não é opção dos pais. A palavra não diz para os pais terceirizarem a educação espiritual das crianças à luz da palavra. Terceirizar como? Dá para uma igreja ensinar? Não, a Bíblia não fala isso. A Escritura diz que são os pais, ensina a criança. A criança deve ser ensinada a amar desde quando? Desde quando está no ventre materno. Por quê? Quando uma mãe fala, a criança escuta. Quando o papai fala, a criança escuta. Então a educação na palavra começa no ventre, dá continuidade quando ele nasce. Mas, como ele deve ser gerado em amor, a própria fecundação já acontece num bojo, num contexto de amor. A formação desse bebê vai ser movida por amor e sob os auspícios da palavra, e quando ele nascer, já nasce pulando de alegria, não para ir atrás de um brinquedo, mas para glorificar, porque ele nasce com a semente do Criador no seu coração já pronto para ir fazer o que o Pai manda. Só que hoje, muitas vezes, os pais não estão cumprindo esse projeto de dar aos filhos a condição que ele precisa para fazer, a criança, fazer o amor se multiplicar. Essa parte da criança, nós temos um capítulo sobre isso, eu vou deixar para a aula seguinte. O propósito, nesse momento, foi entender qual é o sentido da vida.
Diga para mim então qual é o sentido da vida. E ele ensinou qual é o que faz sentido para ele. É o quê? É o ser humano ser morada dele e fazer o amor se multiplicar, ser um instrumento de multiplicação do amor na Terra. Então, recordando aí o que foi que nós vimos, nós vimos muitas coisas. Ok, aí você já vai pensando no seu coração quem seria uma pessoa que você desejaria imensamente que conhecesse esse conteúdo, que conhecesse isso. E vai anotando. Vai fazendo uma relaçãozinha de pessoas que você ama, que você gostaria imensamente que aprendessem essas coisas. Para que no final você, né, possa até você mesma passar essas lições. Eu te dou todo o material, eu vou te fornecer todo o material e aí você pode ir passando para frente. Ou então indica a pessoa, eu faço o curso com ela, você inclusive se quiser acompanha só para estar dando ali apoio moral, entendeu? Mas pense em levar esse conteúdo para outras pessoas, porque foi para isso que o Pai nos chamou. E começa logo em casa, né? Começa logo em casa. Que o Pai abençoe e até a próxima.